Olá amigos, eu me chamo Josônio Leite e estamos aqui para mais um dia da Palavra de Deus. E hoje o Evangelho do dia para você se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. É a parábola do semeador. Convido sempre a você estar presente com a sua Sagrada Escritura, quando você for acompanhar os vídeos. Então hoje, a parábola que nós vamos debater, refletir, discutir, será de Marcos 4, a parábola do semeador, e que vem coincidir, que vem nos ensinar e nos falar muitas coisas atuais de hoje, que acontece com muitos cristãos e com muitos cidadãos, tá bom? Então, me acompanhe, vamos lá. Jesus pôs novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar numa barca no mar. E toda a multidão ficou em terra na praia, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouve, saiu um semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola, ele lhes disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes, e assim se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das raízes, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavras da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Amém? Bom, amados irmãos e amigos, você que me escuta, você que já segue-nos no canal, o canal está crescendo, quero dizer com alegria para vocês. Graças a Deus eu estou conseguindo investir um pouco mais em equipamentos para poder levar até você uma melhor transmissão, melhor áudio. Tudo isso é feito com amor, isso tudo é feito com dedicação. Quero agradecer o carinho imenso que vocês têm dado ao canal, todos aqueles que têm assistido, que têm compartilhado, que têm comentado e pedido também para mim orar por vocês. Estou muito feliz com a presença e a participação de todos vocês. Então convido a continuar se tornando um evangelizador junto comigo. É isso que eu tenho sempre dito. Eu não estou sozinho. Eu convido a você que está me assistindo, que está me ouvindo nesse momento, a se tornar
um propagador do Evangelho de Jesus Cristo, como em dias difíceis que nós estamos vivendo. E como essa parábola nos vem tão bem transmitir como é difícil seguir com a palavra de Jesus, uma palavra verdadeira, a palavra que realmente é capaz de nos levar a uma verdadeira conversão, uma verdadeira paixão por Jesus Cristo, um verdadeiro amor por Jesus Cristo. Amém? E veja que o que é mais interessante, aonde Jesus está, grandes multidões se encontram. Veja que Jesus, quando começou a ensinar novamente à beira do mar, né, veja que ele precisou subir em uma barca para que a multidão desse, que a multidão já não estava dando espaço para ele na margem. E ele se preocupou para que todos ouvissem. Por que Jesus entrou na barca? Quinta-feira passada eu explicava este fenômeno de Jesus entrar na barca e ir um pouco adiante da margem. Ele simplesmente usou o fenômeno do vento, né, para que todos que estivessem mais distantes pudessem ouvir a palavra dele. Porque nós bem sabemos que há 2017 anos atrás, como eu bem narrava isso, eu quero me deter bem pouco nesse assunto, porque vamos tratar outras coisas muito mais importantes também, e não tinha recursos como som, microfones, caixas de nenhum tipo de equipamento, somente a sua voz. E Jesus precisava e queria que todos ouvissem a palavra dele, não só ouvissem, como vai dizer na parábola, colocassem em prática, dessem frutos. Amém? Então ele se preocupou em ir para a barca, para quando ele falasse, o vento ecoasse a sua voz mais longe, a quem estivesse mais distante pudesse ouvi-lo. Então Jesus era muito inteligente, apesar de ser Deus, mas estava como um homem ali. Então ele usou um dos fenômenos que é o vento, que a sua voz, quando o vento soprasse, que o vento sai do mar para a margem, para fora, e ali a sua voz ecoava-se mais longe. O vento era responsável para levar a mais distante. Então quem estava mais distante da margem teria possibilidade de ouvir a voz de Jesus e assim pudesse colocar em prática e dar frutos. E a parábola começa dizendo dessa forma. Jesus diz: ouve, saiu um semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Veja que Jesus, nessa passagem, ele dá a resposta lá na frente para os seus discípulos. E ele dá a resposta no versículo 17. No versículo 13. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, mas vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Isso é forte, irmãos. Veja que quantas vezes eu já tenho semeado a palavra nos caminhos, por onde eu vou, porque aonde eu vou eu não deixo de ser missionário. Eu não deixo de ser um pregador, eu não deixo de ser um evangelizador. Aonde eu estou, nas minhas brincadeiras, nos meus momentos com os amigos, em todos os momentos é um momento de semear a palavra. Então eu tenho todas as ocasiões para proclamar a palavra de Jesus Cristo. E eis aqui algo preocupante, porque veja, que essas pessoas ouvem a palavra que é jogada pelo caminho. Mas o que acontece? Vem Satanás tirar a palavra dele semeada. Veja, irmãos amados, que nós temos que nos preocupar com a palavra que está sendo semeada, mas muito mais com aqueles que estão se permitindo Satanás roubar a palavra semeada nas pessoas. É por isso que nós temos visto tanta desgraça, tanta desordem no nosso país. Essa confusão toda de corrupção é por isso. Porque nós semeamos, nós pregamos, nós anunciamos, mas eis que as pessoas só as ouvem e simplesmente não guardam no seu coração, e eis que vem Satanás e tira. Eis uma preocupação grave nossa, cristãos,
fazer com que essa palavra não seja tirada por Satanás das pessoas. Satanás tem roubado a palavra de Deus das pessoas, porque somente elas só ouvem, é bonito, acha legal, acha interessante, mas não coloca isso em prática, não busca viver a palavra de Deus. Por isso que você se torna um corrupto, por isso que eu fico calado muitas vezes, e aí vai. Não chega. Chegou o momento de nós não permitirmos Satanás roubar a palavra de Deus semeada às pessoas no caminho. Amém? Por isso eu conto com a sua participação, eu conto com a sua decisão. Certo? Amém? E continua também dizendo na parábola no versículo 5. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se. E como não tivesse luz, secou. Veja que a resposta também está logo em seguida. Outros receberam a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Olha que forte, meus irmãos amados. Quando às vezes nós recebemos a palavra com muita alegria, com muito entusiasmo. Eu desconfio muito quando alguém recebe logo de cara, chega alguém com muito entusiasmo e aquela coisa toda, aquela euforia toda, e simplesmente depois você procura essa pessoa e simplesmente essa pessoa some. Eu estou há 15 anos, até hoje, não sei amanhã eu poderei desistir, amanhã eu poderei me converter, se perder. Até hoje, há 15 anos caminhando, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, tentando levar essa palavra e também me fazendo com que essa palavra crie raízes dentro de mim, para que ela não saia, para que Satanás ele não arranque de mim essa palavra de Jesus Cristo, que arranque os valores. Satanás quer arrancar os valores da família. Já falei algumas vezes sobre a questão dessas ideologias, sabe, que querem ser implantadas à força no nosso país, que destroem as famílias. Eu amo todo tipo de pessoa, independente de cor, raça, crença, opção sexual, independente de qualquer coisa. Mas tem coisas que são que Satanás está tentando arrancar de nós, os nossos valores, os nossos princípios cristãos. E por isso nós precisamos fazer com a nossa palavra crie raiz dentro do nosso coração, para que Satanás não venha e não arranque tão facilmente. Eu desafio a você a adubar a palavra de Deus na tua vida. Aí você me diz, mas eu sofro, eu passo por dificuldade, passo por problema. Sim, se você passa, aí é onde você tem que enraizar mais a palavra de Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, e é fiel com aqueles que também são infiéis. E muito mais Ele será com aquele que é fiel a Ele, que não deixa qualquer coisa tirar a palavra do seu coração, com palavras bonitas, com tribulações ou com perseguições. Veja que o versículo 17 diz, mas não tem raiz em si mesmo, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Quando chegam algumas pessoas nos colocando medo, nos ameaçando com alguns tipos de leis que querem colocar, nos impondo algumas coisas, a gente tem medo. Vou ser perseguido. Jesus nos alertou que nós iríamos ser perseguidos, iríamos ser caluniados, iríamos ser perseguidos, iríamos aos tribunais, e não seriam pessoas distantes, seriam pessoas da nossa própria casa, da nossa própria comunidade. Quando você vê alguém se levantando, uma voz gritando como o João Batista, denunciando algumas coisas erradas, essa pessoa logo é crucificada pelas pessoas do município, da nossa cidade, e simplesmente não entendem, estão se perdendo e acabam se vendendo por medo, quando a tribulação ultrapassa as suas forças. Deus não nos dá, irmãos, um fardo maior que nós não possamos carregar. Não vamos ser cristãos frouxos, sabe? A palavra de Deus nos é semeada, tem pessoas pregando sinceramente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu não digo só com palavras, digo também com atos, sabe?
tenho alertado para esse grande dilema. Nós estamos pregando Jesus Cristo somente com palavras. É por isso que Satanás consegue arrancar tão facilmente as palavras das pessoas. Porque não tem raiz, porque nós não fazemos algo realmente concreto, com que as pessoas sintam o verdadeiro cristianismo, que saiu dos apóstolos, que saiu de Jesus Cristo. Por isso que quando chegam as tribulações, as perseguições, nós acabamos caindo, tropeçamos em nós mesmos, nas nossas contradições. Dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Dizemos que amamos a Deus e defendemos ideologias que querem matar crianças no ventre das mães. Sabe? Isso é civilmente. Tem algumas pessoas que defendem isso, mas tudo bem. Mas nós cristãos precisamos defender a vida. E defender a vida é defender Cristo. É defender o próximo, o mais necessitado, sabe? Aquele que tem menos favor, principalmente pelo Estado, pelo governo, e que nós sabemos que tem destruído o nosso país e muito mais quer destruir nós cristãos. Agora mesmo na França, um filme dos animaizinhos que tratavam do nascimento de Jesus Cristo e simplesmente foi banido por se tratar de ser cristão demais. Veja, nós estamos sendo engolidos por tudo e estamos ficando calados, estão arrancando o evangelho de nós e nós estamos nos acovardando. Nós estamos sendo pessoas frouxas. Nós não podemos mais deixar que a palavra de Deus não crie raiz dentro de nós, sabe? Não crie raiz dentro de nós. E continua. O versículo 8. Outra caiu em terra boa. Veja, isso aqui é interessante. Terra boa e deu fruto. Cresceu, desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que uma nação cristã verdadeira, quando se abre para o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente, crente naquilo que Deus pregou, naquilo que Deus ensinou, nós iremos criar raízes do Evangelho dentro de nós mesmos e vamos dar muito fruto. Veja o que acontece com aquele que passa e cresce o Evangelho por dentro de nós. Dá frutos, o que? 30 por 1, 60 por 1 e 100. Veja, vamos dar muitos frutos. Veja só que cada um dando 30, outros 60, outros 100. Quando nós vamos perceber, todo mundo está dando frutos. O país vai mudar. Digo com toda certeza e não tenho medo de errar. O nosso país só dará certo com pessoas corajosas. Pessoas que têm capacidade de dizer não ao pecado, de dizer não à corrupção, de dizer não às coisas erradas e dizer, eu adero a Cristo, eu tenho o Evangelho dentro de mim e criou raiz e vou ensinar outros a darem frutos também. A partilhar aquilo que vem de Deus, sabe? Tirar um pouquinho do nosso comodismo, sair das nossas cadeiras, sair dos nossos púlpitos, sair dos nossos altares para denunciar aquilo que está errado e principalmente fazer o que é necessário para que isso seja mudado. Então eu te convido, veja que o próprio Jesus diz na continuação no versículo 19, mas, veja, que quando aquelas que entram nos espinhos, 19, vou voltar um pouquinho para você compreender. Mas quando a palavra vem com os espinhos, cresce junto com os espinhos. Mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera.